Nas duas aulas anteriores, a gente começou a falar sobre grupo econômico e depois nós falamos sobre a diferença entre responsabilidade solidária e subsidiária. Nessa aula, nós vamos responder a 9 questões sobre grupo econômico e também vai ter questões sobre essa diferença de responsabilidade solidária e subsidiária. Antes de começar a aula, eu aviso a vocês que eu deixei na descrição desse vídeo o link para um grupo de uma comunidade do WhatsApp. E nessa comunidade tem 24 grupos de todos os TRTs do Brasil todo. Então vocês podem escolher qual TRT vão fazer, entrar naquele grupo e conversar entre si. Por exemplo, quem vai fazer o TRT 4 do Rio Grande do Sul pode entrar no grupo do TRT 4 e conversar com pessoas do TRT 4. Ou se vai entrar no grupo de outro TRT, fica à vontade. Mas voltando aqui para a aula, eu vou deixar a questão na tela, vou ler a questão, vou ler as alternativas e vamos entender juntos por que aquela alternativa é a correta. A primeira questão fala o seguinte: configura-se grupo econômico para fins trabalhistas quando, como eu já deixei aqui na tela, vamos direto para a resposta. Quando uma ou mais empresas, embora com personalidade jurídica própria, estejam ligadas entre si, exercendo atividade econômica integrada. Isso é a configuração de grupo econômico. A gente vê que no artigo 2º, no parágrafo 2º, fala o seguinte: sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, ou seja, o CNPJ próprio, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, o que a gente pode entender sobre os requisitos que está no artigo 2º, parágrafo 2º? A identidade de sócios não basta para configurar o grupo econômico. A gente já viu aqui na parte teórica e a gente aproveita as questões para revisar novamente. A identidade de sócios é um indicatício, é uma indicação de que há grupo econômico, mas só ela não basta. Precisa ter o quê? Precisa ter comunhão de interesses, interesse integrado e atuação conjunta. É preciso formar esse mnemônico aqui para ter configurado o grupo econômico. A gente já viu isso, né? Então, a alternativa A fala o seguinte: duas ou mais empresas possuam identidade parcial de sócios. Não é isso. A gente viu que os sócios é uma indicação, mas não é isso. Precisa dos 3 requisitos. A C fala o seguinte: empresa, para configurar o grupo econômico, que as empresas atuem no mesmo ramo econômico, ainda que sem qualquer vínculo. Não, pode ser qualquer ramo, mas precisa ter vínculo sim. Não é a alternativa C. A D fala o seguinte: que haja mera identidade de sócios, independentemente de atuação conjunta. Não. A mera identidade de sócios não configura e precisa ter atuação conjunta, sim. É uma comunhão de interesses. Atuação conjunta. Interesse integrado. A E fala o seguinte: as empresas firmem contrato de prestação de serviço entre si. Não precisa. Não precisa disso. São as características, os requisitos que a gente encontra no artigo 2º, parágrafo 2º e 3º. A segunda questão, 3 segundos para você. A segunda questão fala o seguinte: nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, caracteriza-se grupo econômico por subordinação quando... vocês vão perceber que a gente vai repetir várias vezes a mesma coisa, porque é assim que cai em prova e é repetindo que a gente decora e aprende. Então a resposta é a resposta C. Fala o seguinte: uma empresa controla, dirige ou administra as demais. Isso daqui que a gente viu é a configuração vertical. A configuração que tem uma controladora, a gente viu que tem uma controladora. E as demais empresas, elas ficam abaixo dessa controladora.
Então tem uma empresa que controla e as outras estão em subordinação com a outra, com essa que controla. Então, as espécies que a gente pode ver é por subordinação, quando tem uma ou mais empresas que controla, dirige ou administra outras empresas. A gente conhece como holding isso, né? E também tem a presença de uma controladora, isso que eu coloquei ali, a verticalização. Então tem uma controladora e tem as empresas embaixo. Então, as outras alternativas, por que não está certa? A fala o seguinte: as empresas atuam de forma coordenada, sem hierarquia. Não, essa daqui é a outra forma. A gente vai ver que... A gente já viu, na verdade, quando a gente estava falando na diferença, a gente viu que é uma subordinação, e aqui, quando a gente viu a teórica, lá na parte da teoria, essa daqui é por coordenação. As empresas, por coordenação, elas estão no mesmo nível, não tem essa controladora aqui, elas estão no mesmo nível hierárquico, então não tem hierarquia entre si. Portanto, não é essa característica aqui. A B fala o seguinte: a identidade de sócios e comunhão de interesse. A identidade de sócios. Certo. A identidade de sócios e comunhão de interesse. Pode ser que não haja identidade de sócios, mas para configurar o grupo econômico precisa ter a comunhão de interesses. É um dos requisitos. Não é essa a alternativa. A D fala o seguinte: as empresas exercem atividades econômicas semelhantes. Elas podem exercer atividades semelhante ou não, pode ser totalmente diferente. O importante é ter a comunhão de interesses, o interesse integrado e a atuação conjunta. Não tem nada a ver com a atividade ser parecida ou não. Não é a alternativa D. E aí fala o seguinte: existe apenas cooperação eventual entre as empresas. Não, não é essa também. A terceira, 3 segundos para vocês. Na segunda questão, a gente viu o grupo econômico por subordinação. E aqui nós vamos ver por coordenação. Fala o seguinte: o chamado grupo econômico por coordenação ocorre quando... A resposta é: as empresas atuam em colaboração e harmonia, sem a presença da controladora. A gente viu, né? Vamos ver aqui novamente também. As espécies, a gente viu que a primeira lá foi subordinação e essa daqui é coordenação, ou seja, as empresas atuam em colaboração ou harmonia. Não há controladora, não tem uma mandando na outra, direcionando, dirigindo, administrando. Então, por que a A está errada? A empresa controladora exercendo poder hierárquico. Não há. Não tem empresa controladora. As empresas perdem sua autonomia jurídica. Não perde sua autonomia jurídica. O grupo econômico, cada empresa tem a sua autonomia jurídica, tem o seu CNPJ. Só elas atuam de forma conjunta. Não é isso. A C fala o seguinte: existe subordinação direta entre as empresas. Não tem subordinação. Subordinação é só na primeira que a gente viu, na espécie de subordinação, diretamente, né? A E fala o seguinte: a divisão formal de riscos entre empregador e empregado. Essa daqui é que está errado mesmo. A alteridade que a gente viu lá, somente o empregador é que ele corre os riscos da atividade econômica, não tem nada a ver. Aí eu coloquei aqui, né, que as empresas elas estão no mesmo nível, não tem controladora, não tem hierarquia, para ficar mais fácil de entender a coordenação. A quarta questão, 3 segundos para vocês. A quarta fala o seguinte: assinale a alternativa incorreta. Já falei para vocês, né, que quando tiver incorreta, marca. Na hora da prova a gente está bem com a adrenalina lá em alta, a gente pode acabar esquecendo de marcar isso aqui. Então, assinale a alternativa incorreta à luz do dispositivo nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. E a resposta é a letra B. Sempre que uma ou mais empresas, ainda que cada uma possua personalidade jurídica própria,
estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou mesmo quando preservada a autonomia de cada uma, integrarem grupo econômico, não responderão solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de trabalho. Veja, né, uma alternativa bem longa e a única coisa que está errada é esse não. Está dizendo que não responderão e a resposta é responderão. A gente já leu lá e a gente viu que elas respondem solidariamente. E nós já tivemos aula da diferença sobre o que é solidário e o que é subsidiária. Então, se você não assistiu, eu vou deixar nos cards aqui da aula passada para você entender o que é responsabilidade solidária e subsidiária. Mas essa é a resposta, por isso que essa é a alternativa correta para essa questão. A A fala o seguinte: equiparam-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, então vai formar aquele mnemônico, né? E as instituições de beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então formou aquele mnemônico, né? PIA. O pessoal de Curitiba aqui já sabe, né? PIA. E a letra C fala o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, isso daqui é alteridade, né? Admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. E a D fala: a mera identidade de sócios não é suficiente para caracterizar o grupo econômico, certinho, sendo necessária para sua configuração a demonstração do interesse integrado, da efetiva comunhão de interesses e da atuação conjunta das empresas integrantes. Então, a gente viu que no artigo 2º, parágrafo 2º, fala o seguinte. Eu vou ler novamente, é repetitivo, mas é importante para a gente decorar. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma delas sua autonomia, integrar em grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, a responsabilidade é solidária. Quinta questão, mais fácil, 3 segundos para vocês. E a quinta fala o seguinte: caracteriza-se grupo econômico quando, além da mera identidade de sócios, houver a demonstração do interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas que o compõem. Claro que isso daqui está certo, né? Então, essa daqui é muito importante. Além da mera identidade de sócios. Então, pode ter identidade de sócios, mas precisa ter esses 3 requisitos aqui. Se não tiver, está desconfigurado o grupo econômico. Precisa ter esses 3 requisitos do artigo 2º, parágrafo 3º da CLT. Então, os requisitos a gente viu. A identidade de sócios não basta. Precisa ter comunhão de interesses, interesse integrado e atuação conjunta. É a nossa CIA, a nossa figura aqui da CIA, né? A 6ª questão, 3 segundos. A 6ª fala o seguinte: não há solidariedade pelas obrigações trabalhistas entre as empresas de um grupo econômico quando cada uma delas é dotada de personalidade jurídica própria. Isso daqui, claro que está errado, né? Os reflexos, quais são os reflexos? A responsabilidade solidária, todas as empresas do grupo econômico são responsáveis de forma dual. Quais são essas duas formas? Ativa e passivamente. Todas as empresas do grupo econômico são responsáveis pelas dívidas trabalhistas. E a passiva, a teoria do empregador único, ou seja, os empregados podem trabalhar em qualquer empresa do grupo econômico, então tanto faz se tem uma ou se tem 10 empresas,
O funcionário, o empregado, ele pode trabalhar na empresa A, na empresa 1, na empresa 2, 3, 4, 10, tanto faz, está participando do mesmo grupo econômico e não configura mais de um contrato de emprego. Não quer dizer que ele trabalha na empresa 1, 2, 3, ele tem um contrato aqui até chegar em 10 contratos. Não quer dizer isso. É só um contrato. É apenas um contrato. É o grupo econômico, ele participa de qualquer empresa, trabalha em qualquer empresa do grupo econômico e é só um contrato de trabalho. E também é possível a admissão, a gente viu lá, né? Ele pode ser admitido na empresa 1 e ser demitido lá na carteira de trabalho pela empresa 10. Isso também não configura que é mais de um contrato de trabalho. O que o grupo econômico está fazendo é a prerrogativa de acordo com a CLT. A 7ª questão, 3 segundos. E a 7ª questão fala o seguinte: segundo a teoria do empregador único, que a gente viu ali, né, na questão passada, aplicada aos grupos econômicos, a resposta é: o empregado pode prestar serviços a qualquer empresa do grupo econômico sem que isso configure mais de um contrato de trabalho. Então, ele pode prestar serviço que a gente viu lá para a empresa 1, 2, 3, 4, 5 e é só um contrato de trabalho. A alternativa A fala o seguinte: cada empresa mantém contrato de trabalho distinto com o empregado. Não, é só um contrato. A B fala: o empregado só pode trabalhar para uma empresa do grupo. Não, ele pode trabalhar para qualquer uma empresa do grupo econômico. Por exemplo, se um grupo econômico for formado por uma padaria e um supermercado, ele pode trabalhar alguns dias na padaria ou alguns dias no supermercado, ou pode trabalhar um mês aqui, outro mês lá, ou pode ficar um ano num e depois mudar um ano para o outro, de acordo com a configuração do grupo econômico. Ficou estranho aqui, né? Pareceu um rosto. Mas ele pode trabalhar em qualquer empresa do grupo econômico. A C fala o seguinte: o trabalho prestado a várias empresas do grupo configura múltiplos contratos. Não, é só um contrato. E aí fala o seguinte: o vínculo empregatício é automaticamente nulo. Não tem nada a ver essa daqui. A teoria do empregador único, ele fala que os empregados podem trabalhar em qualquer empresa do grupo econômico, não configura mais de um contrato e ele pode ser admitido pela empresa 1 e dar baixa na empresa qualquer empresa do grupo econômico pode dar baixa na carteira dele. Se for 20 empresas, ele pode ser admitido pela empresa 1 e lá na carteira de trabalho ter a demissão pela empresa 20, por exemplo. Então, a 8ª questão, 3 segundos para vocês. Na 8ª e na 9ª questão, nós vamos revisar aqui a responsabilidade solidária e subsidiária. A 8ª fala o seguinte: a responsabilidade subsidiária diferencia-se da solidária por quê? A resposta é a letra C. Exige a observância de uma ordem de preferência na cobrança das dívidas. Ou seja, a responsabilidade subsidiária, ela diz que há ordem de preferência na cobrança das dívidas trabalhistas. O que significa isso? A gente viu, né, eu coloquei um mnemônico lá na parte teórica, que as empresas, os sócios, estão um abaixo, ou seja, sub. Quando você for tentar diferenciar, sub quer dizer que está um abaixo do outro na ordem de cobrança. Aí o que significa isso? O funcionário tem que cobrar primeiro a empresa 1, depois, se a empresa 1 não conseguir, ele vai para a empresa 2. E depois que ele vai para a empresa 3. Ele não pode simplesmente escolher cobrar direto a empresa 3 ou direto a empresa 2. Ele primeiro tem que ir na empresa 1. Depois vai descendo. Então, tem uma ordem subsidiária, um abaixo do outro. A 9ª questão, 3 segundos. A 9ª questão fala o seguinte: a responsabilidade solidária no âmbito do grupo econômico implica afirmar que... A resposta correta é a letra D. Implica afirmar que o empregado pode cobrar simultaneamente de todas as empresas do grupo, sem ordem de preferência. Então, a responsabilidade
A responsabilidade solidária quer dizer que não há ordem de preferência na cobrança das dívidas trabalhistas. Então, esse mnemônico aqui, né, só de solidária, eu coloquei as empresas, sócios, são uma coisa só. O que significa isso? O funcionário, ele cobra ao mesmo tempo a empresa 1, ele pode cobrar, vou cobrar a empresa 1 que vai ser mais fácil, tem mais recursos. Ou vou cobrar a empresa 2, ou cobra direto a empresa 3. Não tem ordem, ele escolhe o que ele quer fazer, quem ele quer colocar no polo passivo da ação. Então, essas foram as 9 questões que nós respondemos. Eu espero que vocês estejam gostando do curso. Nós estamos chegando agora na metade do curso. Vamos nos encaminhar dessa metade para o final, mas vamos ver bastante coisas ainda. Muito obrigado, se inscrevam no canal, um abraço, até mais, tchau, tchau.